Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 30 de julho, penúltimo pregão aí do mês de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado. São muitos vídeos curtos de aprendizado e também toda a parte de análise. Você tem toda a programação aqui no canal, desde live a partir das 10h45 todos os dias, análise de fechamento como essa aqui após o encerramento de cada pregão, análises especiais como teve hoje de BID 4 do Banco Inter, que ocorre normalmente na terça e na quinta-feira. Tem também radar da semana no domingo aí divulgado a expectativa aí, um cenário, os ativos interessantes para a próxima semana para possíveis oportunidades. Então você pode se inscrever gratuitamente passando o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Também na parte inferior do vídeo vai ter o botão para você se inscrever facilmente. Você pode também no seu celular ou no seu desktop instalar o aplicativo aí DV Invest, começando pelo seu celular, ou seja iOS ou Android. Você pode acessar aqui o aplicativo na loja da Apple, no Google, através dos links que estão na descrição desse vídeo, e instalar e poder acessar o conteúdo completo do aplicativo durante um determinado período, avaliando aí as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, se faz sentido para você, as carteiras de ações. Segunda-feira vai ter atualização de 2 carteiras, a carteira semanal chamada Exponencial e a carteira mensal para o mês de agosto chamada de Perspectiva. Além disso, tem informações relevantes divulgadas, vídeos exclusivos e números importantes de índice do dólar para cada pregão dentro do aplicativo. Vamos falar nessa análise de hoje, vou falar sobre o Ibovespa, já está aqui na tela, né? O Ibovespa, o mini índice, o mini dólar, PTR4, Vale 3, BBSE3, GGBR4, HPV3, SUSB3, SAPR11, BBAS3, B3SA3 e BPAC11. Começando pelo Ibov, que no dia de hoje apresentando uma queda de 0,59%, pode mudar um pouco, está dentro do leilão de fechamento, perdeu a mínima do pregão anterior. Primeiro sinal de alerta, no sentido de rompe o topo anterior e dá um sinal para ter o quê? Um movimento para baixo ou movimento lateral. O que anula esse sinal de alerta e mantém a expectativa de poder buscar, por exemplo, 106.500 pontos, superação dessa máxima aqui. Ou seja, anular a sinalização de topo do gráfico diário, superar os 105.703. Por outro lado, se voltar a cair, perder a mínima do dia de hoje, confirma a questão de um movimento de baixo ou mesmo lateral, deixando a tendência um pouco mais para o cenário de indefinição, mas ainda mantendo seu viés de alta, porque a tendência de semanal é uma tendência de alta, tendência do gráfico semanal do Ibovespa aqui, uma tendência de alta, seguindo aí forte para cima, em cima de zona de resistência que eu já comentei, essa região de 105 a 106.500, região que costuma entrar uma pressão vendedora. Aconteceu aqui e aconteceu aqui também. Seguindo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma em termos de aprendizado ou em termos de leitura no gráfico de um determinado ativo, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. No mini índice nós temos então um cenário que perdeu a mínima do pregão anterior, mas está vindo para um fechamento mais próximo da máxima do dia. Gráfico de 60 minutos, o que é que nós podemos ver aqui? Uma região de fundo anterior que veio para baixo, que veio inclusive para baixo daquela região dos 104.700, foi lá embaixo, se recuperou, está brigando aqui com esse patamar, que era o patamar ali de antigo suporte, 104.985, só que já conseguiu fechar acima e está dentro de um viés de alta, ou seja, mantendo isso aqui, o mercado para cima dessa região de 104.985, enfim, 105 mil pontos, abrindo inclusive para cima, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 a 85 minutos, foco maior em buscar a operação de compra, tentando buscar não só o fechamento aqui desse gap, mas seguir aí anulando essa formação de topo que foi gerada no gráfico diário, assim como o Ibovespa. Resistência no gap na faixa dos 105.425, depois na faixa 105.565 e a máxima aqui 105.790. Se abrir caindo, principalmente para baixo dessa região aqui que tem uma resistência 495 e abrir para baixo desse patamar aqui que ficou de lado, ou seja, para baixo dos 865 e proporcionar topo descendente no gráfico de 10 a 85 minutos abaixo desse patamar, foco em buscar a operação de venda.
Dólar, dia de hoje, abriu lá em cima e está terminando em queda de 0,32%. Terminando assim, né? Está faltando ainda uns 50 minutos aí para o dólar terminar aí a sua oscilação do pregão de hoje, as negociações em cima do dólar. Mas o fato é que, apesar de ter oscilado acima do candle anterior e de ter gerado uma tendência indefinida de curto prazo, o dólar segue ainda dentro de um viés de baixa quando a gente olha principalmente um gráfico semanal. Segue aqui para baixo, aumentando ainda a chance de poder ter algo mais para baixo, enquanto o mercado não trouxer o dólar mais uma vez para cima da região da média móvel 13 períodos, uma região ali na faixa dos 251,5. Enquanto não voltar para cima desse patamar aqui, ainda fica um aspecto mais negativo para o dólar. Indo para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós tivemos aqui no dólar? Veio aqui para cima, volta para baixo, volta lá em cima. Isso aqui é a abertura de hoje. Vem embaixo, tenta se sustentar aqui em cima. Eu até comentei hoje no radar do mercado. O cenário aqui entre as médias é o pior, um cenário bem ruim operacionalmente. A não ser para buscar operações mais na venda, na ponta vendedora, na região de resistência, ou buscar algum tipo de entrada na região de suporte ali do gap. Agora, o fechamento para baixo dessa região, como aconteceu aqui, torna um cenário um pouco mais favorável para se buscar a operação de venda, principalmente se abrir caindo. Abriu caindo, passou a gerar topo descendente para baixo da região dos 547,5, foco maior em buscar a operação de venda. Topo descendente num gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de baixo abaixo desse patamar. Abriu subindo, conseguiu voltar para cima da região ali em torno de 165, 166 e gerou sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 165 ou 166, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Nesse momento fica um pouco mais interessante para olhar um pouco mais para as operações na ponta vendedora, a não ser que realmente abra aqui para cima. Seguindo para as ações, primeiramente PETR4 no dia de hoje, apresentando aqui uma queda de 1,51%, ela acionou nossa saída, o stop foi reposicionado para baixo dessa mínima e ela acionou nossa saída da posição comprada. Então ela ficando, já está dando uma tendência indefinida, segue dentro da sua tendência indefinida a Petro, mas enfim, baixa na média, tá, volta a se recuperar, baixa na média, vamos ver se ela volta a se recuperar depois desse candle aqui com formato aí de um martelo. Superação da máxima de hoje, volta a trazer uma expectativa de poder ter algo para cima. Seria até uma das outras formas de buscar de novo uma compra na Petro com stop aqui embaixo dos 22,50, mas o cenário ainda enrolado, travado aqui no curto prazo. O resultado dessa operação da Petro, colocando aqui na tela para vocês visualizarem, o resultado da operação da Petro foi de uma perda de 0,69% na operação. Isso no capital total, isso é um stop parcial, no capital total resultou numa redução de 0,12%. Tivemos também aqui a Vale 3 encerrando uma posição comprada, perdeu a mínima do que no anterior, que era o ponto de stop de proteção. E aqui já está até na tela aqui o resultado da operação da Vale 3. Mais 0,48, isso aqui já é um stop de proteção, foi um stop, um ganho parcial da Petro e um ganho parcial da Vale e uma perda parcial da Petro. Na Vale aqui foi quase um stop de proteção, 0,48%, capital total mais 0,09%. Então, lembrando, a Vale segue dentro de uma tendência de alta, perdeu aqui, bateu ali no topo anterior, até fechou um pouco acima e volta para baixo dessa mínima, trazendo um aspecto de quase que uma indefinição da tendência, mas ainda com viés de alta, visto que está na sua máxima histórica, está numa tendência de alta de médio prazo, de longo prazo, ocorrendo aqui novas sinalizações para cima, foco ainda em planejar mais operação na ponta compradora na Vale 3. Depois disso, vamos falar aqui agora o ativo que eu anotei, BBSE3, gerou nossa saída aqui no stop lá em 27,99. Conseguiu até fechar acima ali da média, mas gerou nossa saída ao perder lá a região dos 28,01. Stop em 27,99. Essa operação da BB Seguridade proporcionou aqui uma perda de 1,86% na operação, representando 0,42% de redução do capital total nessa operação da BB Seguridade. Então, encerrada essa posição, ela segue sem conseguir romper essa região aí para cima. GGBR4, mais uma operação que foi encerrada também. Vou deixar já até aqui na tela o controle das operações. O resultado da GGBR4 foi um ganho de 5,69%, representando um ganho para o capital total, um crescimento do capital total de 0,68%. Então, nesse momento, nós temos aí basicamente, depois de todas essas operações,
um retorno em torno de 6,04% do capital total em cima das operações swing trade neste mês. Indo agora aqui falando agora só falando em relação à GGBR4, né? Como é que foi essa saída da GGBR4? Foi uma saída aqui basicamente de perda de mínima do pregão anterior. Se ocorrer alguma lateralização, alguma correção um pouco maior, proporcionar sinal de alta perto dos R$17, topo anterior, até inclusive num gap de corpo ali na casa dos 17,14, seria o meu maior interesse em voltar para uma operação de compra em cima de Gerdau. Depois vamos aqui para HPV3, Rap Vida. HPV3, a compra que a gente fez ontem, como é que está? Fechou hoje em alta de 1,07%, chegou até tá em alta mais forte hoje, né? Chegou até a bater lá com alta quase 2,5%. Seguimos na posição comprada. Não conseguiu fechar acima, não, seria bom que tivesse fechado acima dessa máxima aqui, que já é a segunda tentativa que ela tenta que não consegue. Uma das possibilidades de trabalhar com stop que está aqui embaixo é aqui abaixo da mínima desse candle. Se a gente olhar inclusive aqui para o gráfico de 60 minutos, faz isso aqui, dá uma patinada, vem aqui embaixo e gera uma pancada para cima. Ou seja, não seria mais tão interessante ver o ativo voltar para baixo da mínima do pregão aí de hoje. Então esse seria um ponto para poder trabalhar com stop ali, um stop parcial na faixa ali dos 64 e 74. Mas seguimos aí comprado em cima de Rap Vida. E temos aqui também para falar de posições que nós abrimos hoje, SUSB3. SUSB3, recomendação de compra na superação da máxima do pregão anterior, ou seja, tendência de alta, 3 candles aqui basicamente de lado, superou a máxima do anterior, vamos ver se ela consegue gerar um movimento de subida, visto que no gráfico semanal tem aí uma expectativa de alta e essa sinalização de alta que ela gerou foi basicamente acima de um nível de preço ali que era um sinal de candle mais forte, de topo no gráfico semanal, um patamar aqui que também gerou uma certa resistência, ou seja, ela foi lá, superou na semana passada, nessa semana volta ali na faixa dos 41 e 42, fica aqui se sustentando acima desse patamar e gera esse sinal de alta. Vamos ver se ela consegue andar, seguindo a sua tendência de alta aí de curto prazo. Passando os dados desta compra da Suzano, dessa compra de swing trade, entrada ali por volta dos 48,02, isso com stop em 40,87, que proporciona um risco de 2,74%, alocando 14% do capital total e tentando pegar um movimento de subida aí pelo menos para a faixa dos 44,90. Então essa foi a operação da Suzano. Outro ativo aqui para ser comentado é a SAPR11, compra nesse ativo contra a tendência. A tendência não é de alta, vinha aqui, tentou a tendência de alta, já anulou a tendência de alta, voltou para baixo dos fundos como se tivesse já voltado para a tendência de baixa. Mas o que mais me chama a atenção é o gráfico semanal. A ação gerou lá um pivô de alta, um movimento muito relevante para cima, para numa zona de resistência e passam a fazer uma correção desse movimento de subida. Chega num ponto importante, né, brigando ali na região dos 30 pila, ver se vai ficar acima dos 30, não vai. Chega nesse patamar, que é inclusive uma região ali para trás, que era um patamar de resistência, inclusive com um gap de corpo aqui que foi superado, e pode proporcionar nas próximas semanas alguma sinalização de alta. Então, qual é a tentativa aqui? Com um risco um pouco maior, comprar a superação da máxima desse candle, que foi essa recomendação, na superação dos 29,89, 29,88, tentando pegar um movimento de subida com uma boa relação risco-retorno. Se der errado, bota o stop curto, se der certo, tem uma relação risco-retorno bem satisfatória. Então essa é a ideia, não é nem a questão muito de taxa de acerto, é se resolver confirmar uma leitura aqui de ter algo para cima, que aos poucos vai aumentando a chance de poder acontecer isso, se o mercado confirmar essa leitura, tende a trazer uma relação risco-retorno satisfatória para a operação. O desafio dessa subida do preço, primeiro a média, junto com o fundo anterior ali, um gap de corpo, que é o patamar de R$ 30,48 e também a região dos 30,56. É até 30,08 aqui, né? Esses fundos anteriores aqui é o patamar de desafio. Já respeitou até o primeiro aqui, deixando essa sombra superior. Então essa operação, os dados dela aqui para entrada, 29,89, fechou em 29,94, ainda válida a possibilidade de compra, sabendo que tem um risco um pouco maior. Quando falo em risco um pouco maior, a chance de gerar stop porque não está a favor da tendência. Mas lembrando, se resolver confirmar a leitura, pode trazer uma boa relação risco-retorno. Risco da operação que é com stop em R$ 29,27, o stop ficando ali para baixo,
um pouco ali abaixo da mínima do candle anterior, né, abaixo dos 29,30 do fundo. Risco de 2,07% e objetivo em 31,44, alocando 18% do capital total. Na sequência, vamos falar de Banco do Brasil, BBS3. Pregão de hoje, queda de 3,2%. Então, para quem estava posicionado no ativo, que girou o topo abaixo do topo anterior, tendência já vinha um pouco mais para indefinida, mantém-se uma tendência um pouco mais indefinida com esse topo descendente, gerou um sinal de possível saída de uma posição comprada em Banco do Brasil, falando de swing trade. Se a condução for feita dessa forma, né? Gerou um sinal de topo descendente, saída de uma posição comprada de swing trade. Parou em cima da média, queda de 3,2%. Para anular esse cenário mais de indefinição, precisa romper esses dois topos, que aí retoma a tendência realmente de alta de curto prazo, romper basicamente não só a resistência em 35,95, fechamento de ontem, e também a máxima desse topo em R$ 36,20. B3SA3, dois ativos, vou falar sobre dois ativos, B3SA3 e BPAC11, que tem um movimento bem longo para cima no semanal e gerou um sinal de confirmação de um padrão aqui anterior, no caso da B3SA3, de um shooting star, uma estrela cadente, padrão de reversão dos candles. Tem aqui no canal um vídeo de aprendizado a respeito. Vindo aqui para baixo, esse sinal, quando perde essa mínima, aumenta-se a chance de se ter um movimento de baixo ou lateral. Que aí a gente pode buscar entradas um pouco mais abaixo, caso venha ali para a média móvel 3 períodos, topo anterior, são pontos para a gente avaliar a possibilidade de entrada pensando em prazo maior, caso ela venha realmente confirmar o movimento de queda. Mas chama a atenção que o gráfico diário veio com um movimento bem fraco para baixo e parou ali em cima da média. Superação da máxima de hoje seria um sinal de fundo, um fundo ainda ascendente, na expectativa de se ter novo movimento para cima. Dá para buscar essa entrada? Sim, só esse risco um pouco maior, porque o semanal está bem lá em cima, apesar da tendência totalmente alinhada por ser um ativo forte, é o risco um pouco maior nessa operação, mas é uma das alternativas aí. Stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento aqui para cima, uma relação risco-retorno aí pelo menos de 1 para 1,5 ou ali no máximo 1 para 2. Depois de B3CA3, temos a máxima de hoje, lembrando, 65,06, ou seja, superação 65,06 com stop abaixo dos R$ 63. O outro ativo que eu falei, BPAC11, é algo parecido. Tem aqui uma movimentação para baixo fraca, que gerou já um candle de alta ontem, então hoje não conseguiu superar, foi até bom. Porque se superasse, eu já abordei até hoje no radar do mercado, que não seria algo tão interessante, porque o stop ficaria muito grande. Mesma coisa lá, da B3CA3 no gráfico semanal. Movimento, rompeu lá a máxima histórica, volta aqui para baixo, testa ali um sinal de topo, que pode trazer justamente, que é um sinal que aumenta-se a chance, a expectativa de se ter um movimento de baixa no semanal, ou mesmo movimento lateral. E, consequentemente, aumentando um pouco mais o risco das operações de swing trade. Como gerou um candle pequeno no dia de hoje, se romper essa máxima aqui, ó, do pregão de ontem, e gerar aqui uma compra aqui nesse ponto, daria para trabalhar com stop logo abaixo da mínima do pregão de hoje. Um stop curto, porque se resolver andar, se realmente está forte para cima, como está B3CA3 e até a própria BPAC11, considerando aqui o gráfico mensal, está forte para cima, o mercado resolver andar aqui mais uma vez, gerar mais algo para cima, pode trazer uma relação risco-retorno satisfatória aqui em relação ao tamanho desse stop. E se der errado, stop curto. Então é mais uma alternativa aí que pode ocorrer a partir do pregão dessa sexta-feira, o último pregão do mês de julho. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise de fechamento. Um grande abraço, bom descanso e até amanhã.